palmas ao Rei eterno, ao único Deus que é digno de toda exaltação. Amém, igreja? Boa noite. Vamos sentar em nome de Jesus? E Ele há de reinar. Amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus. Abre lá em João 3. Hoje é João 3 mesmo. João 3, versículo 1. Amém? Amém? Diz assim, ó. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu, disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é... Amém, igreja? Então aqui o Nicodemos, ele era o príncipe ali, né, dos judeus, e ele não estava entendendo e compreendendo, mesmo ele estando ali diante ao Senhor Jesus. E ele falou: na verdade, é necessário nascer de novo. Mas como pode, né, um homem velho voltar ao ventre? Mas como que é isso? Ele não estava entendendo, compreendendo. Aí Jesus, ele falou assim: aquele que nascer da água e do Espírito. Amém, igreja? A água seria a palavra de Deus. O Espírito é o Espírito Santo de Deus habitando em você. É você nascer de novo e começar tudo novamente. É você se tornar como uma criança, em nome de Jesus. E o que vai te levar a isso? É através da purificação da palavra de Deus. A palavra vai ensinando e o Espírito de Deus habitando em você. É passo a passo, amém, igreja? E Deus, ele quer fazer isso com cada um de nós. E se você está vendo, você está enxergando, você está ouvindo, é porque Deus, ele já começou essa obra em você. Amém? Aqui, Nicodemos, ele estava diante de Jesus e não estava entendendo e compreendendo nada. Você está entendendo? Amém. Então pode ter certeza, Deus, ele já começou essa obra em você. Ele já está te tornando, sim, como uma criança. Agora é prosseguir para o alvo em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Agora vai para Lucas 10. Lucas 10, 21. Diz assim: naquela mesma hora, exultou Jesus no Espírito Santo e disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelastes aos... Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhe em particular: bem-aventurado os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não?
ouviram. Amém, igreja? Então você é um bem-aventurado. Diga graças a Deus, porque os seus olhos estão vendo. Amém, igreja? Você está ouvindo. Deus ele está se revelando para você. Agora é continuar dessa mesma forma. Deixar que a palavra de Deus continue fazendo toda essa obra. Te levando a nascer de novo. Te tornando como uma criança, sim. Né? A gente pode colocar o exemplo aqui, um pequenino, o Coquito. Né, o filho da Cris e do Osamo. Né? Faz de conta não, o Osamo é o pai e a Cris, ela simboliza a igreja. Né? O Coque, ele sendo uma criança de 1 ano, é 1 ano, né, que ele tem. Né? Qual é o maior desejo dele? É de ficar aí curtindo o mundo ou de ficar com os pais? Com os pais. Né? Quando ele está precisando de alguma ajuda, ele vai socorrer algum amigo? Né? Algum colega ou vai querer a mãe? A mãe. É assim que nós temos que ser. Qual que é o maior desejo do teu coração? Tem que ser a presença do pai. Tem que ser a presença ali na igreja, da mãe. Amém, igreja? Quando muitas vezes aí o Coque ele não consegue resolver algum problema. O pai sabe, né? O certo é, né? Né, Osamo? Agora, o nosso Deus, ele tem a solução? Amém. Com certeza. Então, dessa mesma forma, nós temos que ser uma criança, assim como o Coque, né? Assim como a ingenuidade que existe nele, a dependência que existe dele. Assim nós veremos o Pai. Assim nós iremos ouvi-lo. Amém, igreja? Agora, se muitas vezes a gente somos aí, muitas vezes, grandinhos demais, a gente acaba sendo um filho rebelde, que acaba não ouvindo as coisas que Deus ele tem falado para cada um de nós. A gente acaba fazendo um tirancaô. Agora, se a gente, o que Deus ele quer fazer? Deus ele quer nos tornar a nascer de novo, sim, a se tornar feito Coque na ingenuidade, sem malícia. Você coloca uma Ferrari na frente do Coque. Ele vai querer o pai dele ou vai querer a Ferrari? O pai. Se muitas vezes você coloca lá 1 milhão de ienes e a mãe, qual que ele vai preferir? Porque ele sabe dar valor. Ele tem valores. E nós também não podemos perder esses valores. O que o pai significa, o nosso Deus, o nosso Senhor. O que a igreja significa, que é a nossa mãe que nos acolhe, que é cuidada pelo pai. Amém, igreja? A gente nunca pode perder esse foco. Deus ele está te levando, Ele está te purificando, Ele está te tornando uma criança novamente. Porque é pela boca das criancinhas é que chega o perfeito louvor. Amém, igreja? Então é pela tua boca. E Deus ele quer te purificar cada vez mais, quer te limpar, quer te fazer de novo, sim. Né? Coisas que Nicodemos não estava entendendo, os discípulos estavam entendendo. Da mesma forma, você está enxergando, você está entendendo. Por quê? Porque Deus está fazendo essa obra. Amém, igreja? Agora, nós não podemos aí, muitas vezes, né, ser que nem esse povo aqui. Ó. Abre lá em Oséias 11. Mesmo quando os irmãos do Coque são chatinhos, né? Muitas vezes belisca, muitas vezes pega no pé. Espero que eles não façam isso, né? Eles deixam de ir até a mãe? Não. E se o irmão aí do teu lado te belisca, te pisa no pé, não te cumprimenta, você continua vindo na igreja? Amém. Tem que continuar dessa mesma, mas com muita bronca no coração? Não. Com vontade de pisar no pé dele de novo? Não, com a mesma singeleza no coração, amém, igreja? Então é dessa forma, porque o Coque ele agiria assim, porque independente se os irmãos, muitas vezes, não estou falando nem da Aline nem do Taik, mas faz de conta que ele tinha 10 irmãos, e judiasse dele, né? É por causa disso que ele não queria mais falar com o pai? É por causa disso que ele não queria mais a mãe? Não, de forma alguma, porque é o coração dele. E ele ia ficar muito magoado, chateado com os irmãos? Ia falar assim, estou de mal? Quem conhece o Coque aqui? Todos conhecem, né? O Coque é o filhinho da Cris e do Osamo, né? Ele tem 1 aninho. Então, é essa comparação que eu estou fazendo, né? Seria a mesma coisa que a Jéssica ali, a pequenina, né? Da mesma forma. Então, quais são os nossos valores? Como que está o nosso coração? Tem que estar como uma de criança de 1 ano, realmente.
Deus, Ele quer fazer com que a gente venha nascer de novo realmente, para que a gente tenha esse coração. O coque, ele não iria se machucar, ele não iria pegar e ficar magoado ou chateado com o irmão que beliscasse, ou com uma irmã que beliscasse, ou alguma coisa assim. Amém, igreja? Ele ia da mesma forma, ele ia chorar na hora, mas depois ele ia pegar e ia brincar novamente. Amém? Ele ia ter comunhão, ele não iria pegar e falar assim, agora eu também não quero mais o colo da minha mãe. Ele ia fazer isso? Não. Agora eu também não quero falar com meu pai. Ele ia fazer isso? Não, aí que ele iria chegar, ele ia chorar nos braços da mãe, né, na igreja. Ele iria pegar e querer o consolo do pai. Amém, igreja? Então, da mesma forma, esse mesmo coração que perdoa, esse mesmo coração que esquece, esse mesmo coração que não tem malícia, esse mesmo coração que se apega ao pai, que se apega à mãe, que é a igreja, nós temos que ter. É assim que a gente vai ver o reino de Deus, porque Nicodemos, ele não tinha como, ele não conseguia ver o reino de Deus. Por quê? Porque ele já estava velho, espiritualmente falando, era muito conhecedor de muitas coisas, de religiosidade, ele não conseguiu. Agora os discípulos, eles estavam conseguindo ver e enxergar a Jesus. Amém, igreja? Dessa mesma forma, se a gente tiver esse coração, pedir cada vez mais, Senhor, purifica meu coração, habita em mim com teu Espírito, me limpa com a água da tua palavra. Pode ter certeza, quando você vai ver, você está como uma criancinha assim. Deus, ele vai estar te formando essa criança, né, com um coração totalmente limpo, com um coração totalmente que perdoa, um coração totalmente que vive só para o pai e para a mãe. Amém, igreja? Agora, não que nem esse povo aqui, ó, Oséias 11, versículo 1 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam os balaíns e queimavam incenso às imagens esculpidas. Todavia, eu ensinei aos de Efraim a andar. Tomei nos meus braços, mas não entendiam que eu os curava. Atraí com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar de comer. Amém, igreja? Então aqui ele fala, né? Quando Israel era menino, eu o amei. Quando havia dependência, quando havia ingenuidade, quando eles dependiam totalmente do Todo-Poderoso, do Senhor Deus. Mas conforme eles começaram a crescer, conforme eles começaram a caminhar, eles acharam que era pela própria força dele. Só que eles nem repararam que quem dava apoio e sustentava, quem cuidava, era o Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Ele pegou e livrou ali, muitas vezes, livrou ali de todo o Egito, de toda a perseguição ali, e eles mal perceberam que foi Deus que fez tudo isso. E da mesma forma, como que nós temos reagido a tudo isso? Será que nós temos crescido demais e muitas vezes afastado? Esquecido do Deus que tem nos libertado, que tem nos sustentado? Ele nos ama, e quando Ele te viu na dependência, o quanto você precisava, Ele te amou. Mas agora, como é que muitas vezes a gente tem caminhado com Deus? Quanto mais Ele tem chamado, mais a gente tem se afastado. Quanto mais Ele tem falado, vamos orar, vamos buscar minha presença, mais a gente tem a se afastado, porque muitas vezes a gente tem as nossas opiniões próprias, a gente deu uma crescidinha e tem como caminhar sozinho. Como que tem sido, muitas vezes, o nosso procedimento? Aqui o que eles fizeram, cresceram um pouquinho, já foram se dobrar a Balaíns, aos outros deuses. Muitas vezes a gente dá vem, né, muitas vezes de uma dificuldade, mas aí depois no caminhar a gente acaba se esquecendo de quem é o nosso Pai, de quem é o nosso Senhor, esquece da mãe, a igreja, e muitas vezes a gente começa a se dobrar muitas vezes para determinadas outras coisas, assim como esse povo, eles começaram sim a se dobrar a Balaíns, a outros deuses. Muitas vezes a prostituição, muitas vezes aí, né, a opinião própria, muitas vezes aí as coisas aí de fora, e acabaram se afastando de Deus. Esqueceram do seu pai, esqueceram do seu Senhor, esqueceram da sua mãe. Aí o que aconteceu? Vamos ver aqui no versículo 5.
não voltarão para a terra do Egito, mas a Síria será o seu rei, porque recusam converter-se. O que ele fala aqui? Que eles não vão voltar, né, à vida que viviam antes. Mas só que o que vai acontecer? A Síria, outros deuses irão dominar sobre a vida deles. Eles serão escravos disso tudo, porque eles se recusam em se converter, se recusam em voltar aos braços do Pai. Porque Deus, Ele chama, Deus, Ele clama, Deus, Ele fala, volta para mim. Mas quanto mais Ele chamava, mais se afastava. Ia conforme os seus próprios conselhos, ia conforme as suas próprias forças resolverem as coisas. E acabaram o quê? Escravos aí de outros deuses, das coisas aí fora. Muitas vezes é sentimento, muitas vezes é a ganância, muitas vezes aí são amizades, são coisas tudo aí fora. Infelizmente, aconteceu com esse povo. O 6. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus samos, e os devorará por causa dos seus próprios. O que o conselho próprio, o que muitas vezes a opinião própria faz? Com que a gente venha se afastar realmente da casa de Deus, da palavra do Senhor. A gente começa a se afastar, tomar os nossos próprios conselhos, nossos próprios sumos. É quando a criança ela começa a crescer e começa o quê? Não, eu quero isso, não, eu quero aquilo, não, eu quero isso. Acaba de sair o quê? Da dependência do Senhor. Amém, igreja? E acaba o quê? Tendo seus próprios conselhos, suas próprias opiniões. Você pode ver uma criança de 3 anos, ela já esperneia porque quer alguma coisa. A de 10, então, pior ainda. Chega de 15, misericórdia. Chega de 20, então, não é verdade? E acaba se esquecendo e se afastando. Dessa mesma forma, a gente muitas vezes age com Deus. Muitas vezes a gente acaba, né, começando a caminhar, a ter força, né, depois que Deus cuidou, Deus ele nos formou, e a gente acaba indo pelos nossos próprios conselhos. E acaba tomando decisões próprias. E acaba se rebelando contra o chamado do Senhor. Deus ele começa a nos chamar e a gente começa a se afastar. A gente começa a dar ouvido mais ao quê? O que o nosso coração pede. Ao que muitas vezes amigos ou amigas vêm oferecer aí fora. E a gente acaba se dobrando a tudo isso. E Deus hoje aqui traz um alerta. Para quê? Para que a gente nunca perca a inocência. Nunca perca a visão. Porque se a gente perde a inocência, a gente deixa de ver a Deus. A gente deixa de enxergar a Deus. A gente se torna assim como Nicodemos, que nem estava entendendo mais nada. Mesmo conhecendo toda a Escritura, ele não estava vendo e enxergando nada. Amém, igreja? Vamos continuar aqui no versículo 7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o... O que significa aqui? Muitas vezes, saber falar, Senhor, me ajuda, Senhor, me tira dessa, Senhor, me socorre aqui que está difícil. Mas muitas vezes voltar para agradecer e permanecer na presença dele é a mesma coisa um jovem quando quer um tênis da Dixi. Eu quero o tênis da Dixi. Aí daqui a pouco tem o tênis da Dixi. Aí daqui a pouco quer mais coisas. Aí quer mais coisas. E se não tem, acaba ficando muito bravo. Daqui a pouco é o boné da Dixi, daqui a pouco... Vamos mudar, né? O que pode ser? Pode ser uma bola de basquete? Sei lá. Não. Eu não sei o que os jovens estão querendo muito, mas muitas vezes é um carro, muitas vezes é uma moto, depois não se sacia, depois vai querer outra coisa, e muitas vezes não volta nem para agradecer ao Pai. Da mesma forma, esse povo ele agiu com Deus. As coisas que eles queriam, eles voltavam, eles pediam, mas a gratidão, o reconhecimento, o agradecimento, eles não tinham. Eles estavam grandes demais para isso, estavam muito ocupados com os seus afazeres, com as suas coisas, com os seus quereres, sendo que, como a gente comentou, tamanho do coco, se você colocasse o tênis da Dixi, se você colocasse um carro importado, uma bolsa da Gucci, né, qual que ele iria preferir, o colo do pai e da mãe ou todas essas outras coisas? Da mesma forma, a gente tem que crescer e reconhecer os valores que vai no nosso coração.
E Deus, Ele quer que essa essência venha permanecer no teu coração. Que você cresça muito, sim, mas que você nunca perca essa essência. Amém, igreja? Para que você cresça, amadureça, assim, que essa é a vontade, é o desejo do coração de Deus, mas que nunca a gente perca, não, a essência, os valores. Quais têm sido os nossos valores? Muitas vezes são as coisas de fora, ou tem sido a gratidão, o reconhecimento a Deus. Amém, igreja? Então, que a gente não venha agir como um adolescente rebelde, né? Uma coisa que eu chamo muita atenção, que eu falo muito, para quê? Para que os jovens de hoje não percam essa essência. Eu acho que há uns anos atrás vocês viam ele se apresentar aqui, pulando, se alegrando, glorificando, exaltando a Deus. Hoje, ai, que vergonha, ai, que vontade, vergonha de levantar as mãos, ai, que isso e que aquilo. Só que é uma coisa que eu sempre procuro fazer com que eles não percam essa essência. Nunca ter vergonha de glorificar e exaltar a Deus, mas sempre, cada vez mais, com mais força, exaltar, glorificar ao nosso Deus em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, que você cuide também do teu filho, para quê? Isso eu incluo dos meus. Os meus, às vezes, ai, não. O Kenny aqui, às vezes, segurava a parede aqui, né? Segurava a parede, não dava sorriso. Eu falei assim, não, de forma alguma. Quando eu era pequenininho, louvava, glorificava, exaltava, dançava a dança do Paquito, do Pinguim, tudo, e depois vai ficar segurando parede. Eu falei, não, pode deixar que a parede fique em pé, né? Pode começar a orar, glorificar, exaltar. Mas essa é a tendência, a se desviar-se o quê? Acabar o quê? Muitas vezes deixando essas coisas, deixando que a vergonha, deixando que muitas vezes as outras coisas venham envolver e perder essa essência tão tremenda que é de exaltar, glorificar o nome do Senhor. Então, cuida, sim, do teu filho. Os seus pequenininhos, mantenha essa essência sempre. Os que estão maiorzinhos, que venham voltar a ter essa essência, sim, em estar exaltando, glorificando a Deus em nome de Jesus. Agora, se você já está grandinho, e os seus filhos já estão grandinhos, ou você mesmo, muitas vezes, está com vergonha, volta a ser criança na presença do Senhor, a exaltar e glorificar o teu Deus, porque Ele tem cuidado, foi Ele que te sustentou, foi Ele que te tirou ali de todo o sofrimento, de todas as coisas que você pediu, pode ter certeza, Ele estava lá, todas as coisas que te beneficiavam, que não te prejudicavam, Ele te abençoou. Amém, igreja? Agora, que você não venha viver pelas bênçãos, de forma alguma, mas que você venha viver pela presença do Pai. Essa essência a gente não pode perder jamais, igreja. Exaltar, glorificar, depender dEle, em nome do Senhor Jesus, porque se a gente cresce, a malícia começa a entrar, a mentira, o engano, a gente começa a errar, a gente começa a ir pelos próprios caminhos, aí acaba acontecendo o quê? A gente perde visão de tudo, a gente fica perdido, a gente se embaraça todo, e Deus, Ele não quer isso para o teu povo. Amém, igreja? Deus, Ele não quer que você se perca de forma alguma, Deus, Ele não quer que você se embarace, mas Ele quer reinar na tua vida, no teu coração, Ele quer cuidar de você, assim como o coque pequenininho. Eu creio que os pais amam cuidar dele, amém? Então, da mesma forma, imagina o nosso Deus para cuidar de cada um de nós. Ele quer acompanhar o teu crescimento, Ele quer estar junto, sim. O teu amadurecimento, Ele quer participar junto contigo, em nome do Senhor Jesus. Por isso que Ele traz essa palavra, porque Ele sabe que nós somos pó e que a gente não pode nada sem Ele. A gente sabe que Ele sabe que a nossa estrutura aí fora, ela se decompõe, não tem como se manter, não. Ela se decompõe aí fora. Agora aqui, Ele pega e forma um vaso com o Espírito dEle, coloca a excelência dEle, diga graças a Deus. É isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Então vamos voltar, igreja. Vamos voltar a ser, sim, inocente como uma criança. Vamos deixar que Deus, Ele venha fazer a obra por completa. Não vamos se afastar deles, não, de forma alguma. Não vamos pegar e muitas vezes ficar se dobrando para determinados sentimentos, pensamentos, ser uma criança mimada, porque começa 2, 3 anos, já começa os mimos. Eu falei aqui para o filho da Marcela, eu falei assim, hoje eu ia te colocar como exemplo, eu não vou colocar, porque ele pegou e começou a espernear ali na hora do almoço, começou a querer ali da forma com que ele queria e pronto, acabou. Eu falei assim, eu não vou te colocar como exemplo. Por quê? Porque infelizmente acaba crescendo, acaba se tornando um pouquinho maior, por isso que é necessário dos pais pegarem e estarem sempre trazendo a lembrança
está sempre corrigindo em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos continuar aqui no versículo 8. Olha o amor de Deus. Como te deixaria, Efraim? Como te entregaria, Israel? Como te deixaria como Adma? Te poria como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou e não homem, o santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Amém, igreja? Efraim estava totalmente perdido. Só que ele falou assim, eu não vou fazer que nem eu fiz com Adma e Zeboim, que foi feito Sodoma e Gomorra, foram cidades que foram ali tomadas pelo enxofre. Ele não iria destruir, porque o coração dele se comove por ti. Por mais embaraçado que você se encontre, por mais que você cresceu, se embaraçou todo, por mais que você possa estar na situação que esteja, Deus, ele continua sendo Deus, e o coração dele se compadece, se comove por tua causa. Amém, igreja? E ele quer te tornar assim, a ser lavado pela água, pelo Espírito, habitar em você em nome de Jesus e fazer tudo de novo, fazer com que você comece tudo de novo. Amém, igreja? Ele quer fazer isso com cada um de nós, independente das cabeçadas que muitas vezes nós demos, independente dos caminhos errados que muitas vezes nós tomamos, independente das coisas erradas, por ter se afastado dele, por ter negligenciado. Ele falou que ele apaga todos os nossos pecados. E ele começa tudo de novo, com um novo nascimento, com lavagem da água, com a presença do Espírito dele na tua vida. Ele te faz nascer de novo. Amém, igreja? E é isso que ele quer fazer, por isso que o coração dele se compadece, por isso que o coração dele se comove, sim, porque você é filho. Amém, igreja? E ninguém pode apagar isso. Nada, nem pecado algum pode apagar o sentimento de pai pelo filho, da mãe pelo filho. Amém, igreja? Vamos continuar aqui no versículo 10. Andarão após o Senhor, ele rugirá como leão, rugindo, pois ele, os filhos do ocidente, tremerão. Tremendo virão como um passarinho, e os do Egito, como uma pomba, os da terra da Síria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Amém, igreja? Ele falou que iria rugir como um leão, por isso que o leão da tribo de Judá, ele iria rugir, iria sim chamar todos aqueles que pertencem a ele. Amém? E se você está aqui, é porque ele rugiu, ele te chamou e você veio. Independente se você muitas vezes estava escravo, aí muitas vezes da Síria, independente se você estava perdido ou embaraçado, você ouviu ele, as suas ovelhas ouvem o seu pastor. Amém, igreja? E pode ter certeza, se você ouviu ele te chamando e você está aqui, nessa noite, é porque ele é o teu pai e você é o filho. E ele falou que ele iria rugir sim, iria atrair todos na presença dele, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aí, no 12, diz assim, Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e com o santo está fiel. Amém, igreja? Você que permanece aí fiel, continua cada vez mais, em nome de Jesus, assim como Judá. Se você se afastou assim como Israel, assim como Efraim, hoje é o momento de começar tudo de novo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque Deus, ele quer te fazer assim. Ele vai desembaraçar todo o teu caminho. Ele vai cuidar de você. Ele vai te lavar pela palavra. Ele vai, sim, colocar do Espírito dele na tua vida para que você venha ter visão, ter direção, ser cheio da presença dele, ter totalmente um novo caminho em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então, vamos colocar de pé na presença do Senhor? Se muitas vezes você, estava aí, mas muitas vezes estava crescendo demais e tomando os teus próprios rumos, então vamos dar um basta nisso hoje e vamos voltar a ser criança na presença do Senhor. A dependência do Senhor, assim como Coque, Você lembra sempre, Assim como Coque, que ele depende totalmente da Jéssica,
ela depende totalmente do pai e da mãe. Que a gente venha ter essa dependência do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Que a gente possa crescer na presença dEle, nos cuidados dEle, em nome de Jesus. E nunca, muitas vezes, né, ir pelos nossos próprios conselhos, ou ir, muitas vezes, né, pelos nossos próprios quereres. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, e não voltar, e não se lembrar do nosso Deus. Amém, igreja? Agora, se muitas vezes você estava aí como Efraim, você estava aí muitas vezes como Israel, que muitas vezes tomou o teu rumo e se afastou da presença do Pai, é hoje que Ele te chama para nascer de novo na presença dEle, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos na presença dEle, em nome de Jesus. Pai amado e Pai querido, aqui estamos, Senhor, reunidos no Teu nome, ó Deus. E Pai, nos perdoa sim, Senhor, todas as vezes que muitas vezes, Pai, acabamos crescendo, ó Deus. Acabamos muitas vezes, Senhor, nos desviando da Tua presença, ó Deus. Pai, nós nos afastando, Senhor, da Tua voz, ó Deus, nos afastando da Tua casa, ó Pai. Ô Senhor, nos perdoa se muitas vezes, Senhor, temos ido pelos nossos próprios conselhos, pelos nossos próprios quereres, ó Deus. Nos perdoa se muitas vezes, Senhor, fomos tão longe, Senhor, e nos embaraçamos tanto, Senhor. Ó Pai, nosso caminho ficou todo confuso, Senhor, e não sabemos mais por onde ir, ó Deus. Ó Pai, mas nós ouvimos a Tua voz, a voz do Teu Espírito Santo que gritou sim, ó Deus, e estamos aqui na Tua presença, ó Deus, e te pedimos, Pai, nos perdoa sim, Senhor, e toma-nos, Senhor, de volta na Tua presença, Pai. Ó Senhor, vem sim, Senhor, nos lavar, Pai, pela água, Senhor, pela Tua palavra, vem nos purificar, Senhor, vem colocar do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre nossas vidas, porque nós queremos Te ver, nós queremos Te enxergar assim, ó Deus. Ó Pai, nos perdoa sim, Senhor, pela toda atitude, Senhor, de independência. Nos perdoa, Senhor, por toda atitude que muitas vezes, Senhor, nos afastamos de Ti, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por todos os conselhos próprios, Pai, opiniões próprias. Oh, Pai, porque nós queremos ser, sim, Pai, assim como criança, ó Deus. Oh, Pai, então receba, sim, Senhor, esse louvor, ó Deus, como um clamor, sim, Pai, de cada coração, porque nós queremos, sim, Pai, ser como criança, Deus. Amar o Senhor, Pai, pelo que o Senhor é, ó Deus, e não pelas coisas que o Senhor pode nos dar, ó Deus. Ó Pai, voltar à inocência de tudo, ó Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Ai, eu quero ser sim, eu quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente do seu abraço, Senhor, abraça-me.
de amor. Ai, eu quero ser assim, Senhor. Eu quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente Faz a tua oração agora, igreja, na presença do Pai. Oh, Senhor, vem abraçar, Senhor, a vida deste homem, meu Deus. Vem abraçar, Senhor, a vida desta mulher. Vem, Espírito Santo, porque queremos ser como criança, Deus. Queremos estar nos teus braços, ó Deus, no teu cuidado, ó Deus. Abraça-nos, Senhor, de tal forma da qual a gente nunca mais possa sair para longe, ó Deus. Venha nos abraçar, Senhor. Vem nos envolver, vem nos proteger, Senhor. Vem cuidar de cada um de nós, obedecer Elemanho, Deleçar, Alaconterianda, Aramaia. Oh Pai, vem abraçar-nos sim, Senhor. Atrai-nos, Senhor, a cada um de nós para estar no teu colo, Senhor, no teu abraço, no teu aconchego, deixar Elemanho, Decanta, Aramaia. Então vem, Espírito Santo, vem abraçar a cada um aqui, ó Deus. O Senhor sabe, Senhor, tudo que este homem, Pai, tudo que esta mulher muitas vezes tem passado, ó Deus, o quanto que muitas vezes, Senhor, tem levado muitas vezes para longe de Ti, Senhor. Pai, mas nós não queremos, Senhor, então abraça
bênção, Senhor, para que nós não venhamos nos afastar de Ti, Senhor, a nos afastar, Senhor, da inocência, a nos afastar, Senhor, da Tua presença. Então abraça, Senhor, a cada um de nós, Senhor Deus, vem nos envolver com Teu amor, ó Pai, vem nos envolver com a Tua graça, Senhor, vem nos ensinar, vem nos pegar no colo, vem sim, Senhor, abraça cada um de nós. Eu preciso, Senhor, eu necessito, ó Deus, nos convence do Teu amor, nos convence da Tua graça. Então vem, Espírito Santo, descer, ele maia, ele canta, então começa a pedir para Ele, igreja. Você pode pedir para que Ele venha te abraçar. Então vem, Senhor, abraça-nos sim, Senhor. Oh, vem nos envolver, descer, ele maia, ele canta, oh, Senhor, até aprendermos tudo de Ti, ele maia, ele canta, oh, Senhor, abraça sim, ó Pai. De amor, porque eu quero ser como uma criança. Então começa a declarar isso para Ele. Como criança, oh, permanecer criança, Pai, nos Teus braços, Senhor. Te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em Ti. E acreditar em Ti. Ah, eu quero ser assim. Eu quero ser como criança. Te amar pelo que é, voltar à inocência. Acreditar em Ti, oh, mas às vezes sou levado, oh, pela vontade de crescer, torno-me independente. De simplesmente crer. Não posso viver longe do Seu amor, Senhor. Não posso viver longe do Seu afago, longe do Seu afago, nosso Pai. Senhor, não posso vir longe do Teu abraço, longe do Seu abraço. Fala pra Ele, eu não posso viver, Senhor, não posso vir longe do Teu amor, longe do Seu amor, Senhor. Longe do Seu afago, Senhor, não posso viver longe do Seu abraço. Em uma só voz, abraça no Senhor, abraça-me. Abraça-me, vem me abraçar. Abraça-me, Senhor, com Seus braços de amor.
Espírito Santo de Deus, vem abraçar assim, abraça de tal forma a vida deste homem, desta mulher, para que venha convencer assim, porque não é por força, não é por violência, oh Pai, mas é pelo Teu Espírito, em que Teu Espírito Santo venha abraçar assim, ó Deus, oh Pai, até consumir sim, Senhor, tudo aquilo quanto é egoísmo, Pai, tudo aquilo quanto é dureza, Deus, tudo que muitas vezes é indiferença, Deus, tudo aquilo que é frieza, então vem, Senhor, e abraça, Senhor, a cada um de nós, Pai, e vai consumindo, sim, Senhor, tudo isso que não presta, tudo isso que muitas vezes aprendemos lá fora, Deus, oh Pai, todo materialismo, Senhor, oh Pai, se muitas vezes nós trocamos valores, Senhor, Pai, que através do Teu abraço, Senhor, tudo isso venha a ser consumido, sim, ó Deus, até que permaneça somente o Teu amor, a graça do Teu Espírito Santo, ó Deus, oh Pai, então vem, Senhor, e abraça cada um de nós, Pai, de tal forma, de tal maneira, Senhor, que não queremos, Pai, que não desejamos mais nenhum outro lugar a não ser a Tua presença, oh, descer ele maior de sara la maior de cantar maia, então abraça, Senhor, a Tua igreja agora, abraça com Teu amor, abraça como Pai, abraça o Filho, oh, na proteção, na graça, ele maior de cantar maia, oh Pai, porque nós queremos Te ver assim, Senhor, nós queremos Te enxergar, ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos sim, Senhor, nos lançar, Senhor, diante de Ti, Senhor, oh Pai, assim como uma criança, ó Deus, que o Senhor gira no ar, assim nós queremos ser assim, ó Deus, queremos olhar nos Teus olhos, Senhor, queremos nos lançar a Ti, Senhor, queremos que o Senhor venha pegar a cada um no colo, deixar ele maia, anda lá, Senhor, ele anda na maia, oh, então agora se lance na presença do Senhor. Olhar em Teus olhos, vou jogar-me em Teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento em que eu mais quero, a hora de Te encontrar. Olhar em Teus olhos, vou jogar-me em Teus braços, como criança, Senhor, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento em que eu mais quero, a hora de Te encontrar. Olhar em Teus olhos, vou jogar-me em Teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento em que eu mais quero, a hora de Te encontrar. Olhar em Teus olhos, vou jogar-me em Teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que esse é o momento em que eu mais quero, a hora de Te encontrar.
Pai, esse é o desejo do nosso coração, ó Deus, é estar junto a Ti, Senhor, poder olhar nos Teus olhos, ó Deus, Te contemplar assim, ó Deus, estar no Teu colo, ó Deus, ser como uma criança, ó Deus. Oh, Pai, continua a ministrar toda essa obra que o Senhor tem, Senhor, realizado na vida deste homem, desta mulher, ó Deus. Aperfeiçoa-nos, Senhor, a cada dia mais, sim, Senhor. Pai, porque não queremos perder a essência, não, Senhor, mas queremos sempre, sim, ó Deus, ser agradecidos a Ti, Senhor, e ter sempre, Pai, os Teus cuidados, ter a dependência do Senhor. Então toma a Tua igreja, Senhor, nas Tuas mãos e cuida de cada um aqui, Senhor, como a menina dos Teus olhos, ó Pai, e afasta tudo aquilo que não presta, Senhor, afasta tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes vem querer seduzir ele, seduzir ela aí para fora. Afasta sim, Senhor, e que os Teus braços, Senhor, venha cuidar, Senhor, venha cuidar sim, Pai, de cada um aqui, Senhor. Oh, Pai, cuida da Tua igreja como menina dos Teus olhos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e dê uma linda salva de palmas a Ele. Amém, igreja? Pode sentar em nome de Jesus? Pode ter certeza que você tem ouvido, você tem enxergado, então você tem sido como criança, sim. Que a gente venha tornar cada vez mais criança dependente, sim, da presença do Senhor na nossa vida. Amém, igreja? E toda vez, quando muitas vezes vier aquele desejo de querer resolver as coisas pela própria força, pelo próprio sentimento, pensamento, lembra do coque? Que o maior desejo dele é de estar na casa estar na igreja, que significa mãe, e estar junto com o Pai, na proteção dele. Que a gente possa ter esse coração sempre em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Porque quando houve o batismo de Pentecostes, né, o povo ali estava unido, vivendo unanimemente junto, né, com um só propósito no coração, vendendo as suas propriedades, estando todos ali junto, todos cantavam, louvavam a Deus e caíam na graça do Senhor. E estavam todos com a singeleza no coração. Singeleza no coração é pureza no coração, é sem malícia, é amando, é se entregando, é estando com o coração de criança realmente, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então que a gente possa estar assim, né, louvando, glorificando, exaltando com singeleza no coração, né? E Deus, Ele acrescentando a cada dia mais os que tinham que ser acrescentados, e a gente caindo na graça do Senhor e sendo batizados pelo Espírito Santo. Amém, igreja? E esse tempo vai chegar? Com certeza, mas para isso deixa Ele fazer a obra por completo aí no coração, como uma de criança realmente, dependendo totalmente dEle, tendo totalmente a direção dEle em tudo, em nome do Senhor Jesus. Então que a gente venha aprender a cada dia mais, viver nessa dependência e não crescer, né, como rebelde, ou crescendo muitas vezes tendo vergonha das coisas, ou nos afastando aí da voz de Deus, não, mas crescendo sem perder a essência, sem perder a gratidão por Deus, sem deixar de olhar para o Pai, sem deixar de ouvir a voz de Deus, sem deixar de ouvir a voz do nosso Senhor. Amém, igreja? Ele quer cuidar de você, sim. Ele quer que você cresça, amadureça e Ele te acompanhar em tudo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode ter certeza que você estando nos braços dEle, Ele desembaraça tudo que muitas vezes você precisar. E pode ter certeza que qualquer probleminha, Ele é grande o suficiente para estar resolvendo todos eles em nome de Jesus. Mas tem que estar na presença dEle. Amém? Da mesma forma, você que está em casa, permaneça na presença do Pai, não saia de forma alguma e não deixa de congregar de forma alguma, não. Não troca nada essa presença que está aqui pela internet, a não ser você que está longe, ou muitas vezes você que trabalha, né, nesse horário, tudo, aí, né, Deus Ele abençoa com certeza para que você ouça a mensagem, mas não troca nada não com a presença aqui do Espírito Santo, da unção que está aqui de forma alguma. Ou você que está longe, procura uma igreja para você estar congregando, sim, vai te fazer muito bem, você vai ver como que vai ser muito diferente em nome de Jesus. Deus Ele vai te dirigir para uma ótima igreja, uma igreja de Cristo, sim, porque tem várias aí, sim, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, forte abraço e tchau! Amém, igreja?